Dia a dia com a palavra. Hoje eu quero refletir com você sobre seleção. Quando a gente fala a palavra seleção, principalmente os que gostam de futebol, todos já pensam na seleção brasileira. E o que é a seleção brasileira? É um grupo de jogadores que são escolhidos e outros tantos jogadores ficam de fora. E são comuns, num país como o Brasil, as polêmicas, dizendo que o treinador da seleção brasileira não selecionou os melhores, deveria ter deixado aquele e escolhido outro e assim por diante. Isso é seleção, é selecionar, é escolher. Na Bíblia nós temos isso. A gente não deve pensar que em todo aquele período bíblico do Antigo Testamento, naquele período nós não devemos pensar que foram escritos somente 150 salmos. Os 150 salmos que estão no livro, que nós chamamos de salmos, aqueles 150 formam uma seleção. O mesmo a gente pode dizer do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós não temos ali tudo o que aconteceu quando a igreja estava iniciando. O historiador selecionou alguns dados. Aqui, no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 1, verso 25, a gente tem uma situação de seleção também. Diz o texto: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, mesmo em relação ao que Jesus fez, os evangelistas fizeram uma seleção. Quando se faz uma seleção, não se deixa de lado necessariamente coisas ruins. Muitos jogadores que não são escolhidos para a seleção também são muito bons. Essas coisas que o evangelista disse que não foram relatadas, foram coisas também maravilhosas, mas não fizeram parte dessa seleção. Nós também na nossa vida fazemos seleção, conscientemente ou não. E é importante fazer seleção de coisas boas ou das melhores coisas para a nossa vida. Isso é muito necessário. E as escolhas que a gente faz para a vida, as nossas seleções, a gente conta com outro fator, que é o tempo. O tempo passa. E às vezes, quando selecionamos mal, a gente não tem tempo de voltar atrás. Por isso é importante pedir direção para Deus, para que façamos as melhores escolhas e façamos para a nossa vida uma seleção correta de coisas que queremos, que almejamos, que desejamos, que queremos realizar. Que Deus nos abençoe.